Hoje a gente vai trazer aqui alguns erros e outros acertos, o que foi bom, o que está sendo bom. Que a gente ainda está aprendendo. A gente está aprendendo, né, para estar nesse desafio do casamento e, para graça de Deus, firmes aqui, né, não desistindo, não desanimando, mas perseverando na caminhada do matrimônio, né, Tati? Com então certeza. A gente vai trocar um pouquinho aqui com vocês hoje. Beleza? 20 anos de casamento não é brincadeira não, né? Assim, uma trajetória de muitos acertos, muitos erros, mas muitos acertos, né? Estamos aqui nesse projeto do Amor de Família até pelas dores que nós passamos no casamento. Casamos cedo, né, Tati? Eu tinha 21, você tinha 22 na época. Uhum. E casamos cedo, sem preparo algum para o casamento. A gente era bem novo, né, amor? Imaturo, enfim, um monte de coisa. Mas até pelas dores que nós enfrentamos no casamento surgiu o amor de família, esse desejo de poder abençoar as famílias, de ajudar. E aí a nossa vida se desenrolou em cima disso aí, tá bom? Então nós vamos conversando aqui um pouquinho. Bem, nós casamos, eu tinha 21, a Tati tinha 22, né? E eu vim de uma família completamente disfuncional e a Tati também. Aí a gente estava na igreja na época, né? A gente estava na igreja, a gente se conheceu na igreja e tudo mais. E casamos, né bem? Agora, e aí, mano? Então, e aí que tem um detalhe, né? Detalhe que a gente colocou algumas coisas aqui, na verdade veio 1, 2, 3, 4 coisas que se a gente tivesse parado nelas, né? Tivesse parado nessas 4, vamos dizer assim, nesses 4 fatores, o casamento não teria dado certo, não teria chegado aos 20 anos, né? Então a gente vai falando aqui algumas coisas, quem quiser já ir comentando, e aí a gente vai colocar o erro e vai colocar o que depois, os erros e depois os acertos, certo, Edmar? Combinado assim, né? Então a primeira coisa que a gente colocou aqui é que nós casamos achando que ia ser um mar de rosas. Quem aí, pode colocar nos comentários no YouTube, no Instagram, quem aí casou achando que ia ser um mar de rosas? Que ia ser aquela coisa linda de Hollywood? Quem será que casou dessa forma? Pode falar de nós casamos achando que ia ser um mar de rosas. Então tem muito casal que acha, nossa, eu vou casar para ser feliz. Nossa, o dia que eu saí de casa, outro dia eu estava conversando com um casal com essa demanda. Né, estava passando algumas dificuldades em casa, né, dificuldades com o pai, dificuldades com a mãe, e aí eles estavam naquela vibe, beleza, vamos casar que o nosso problema é resolver. A gente sai de casa, a gente sai de um problema e entra em outro. Então, só que a gente acha que sai de um problema para resolver tudo com o casamento, né? E na verdade não é assim que funciona. Né? Se você casou, achou que era um mar de rosa, coloque pra gente saber. Mas nós casamos achando que ia ser 1000 maravilhas, né, Tati? Até porque na teoria, né, gente, a gente fala assim, teoria não é a mesma coisa que a prática. Não é que a teoria não é a mesma coisa que a prática, é que a gente não sabe como colocar a teoria em prática. Então eu com o Edmar, por exemplo, a gente tinha assim, uma sede muito grande de cumprir um chamado com relação assim, à família, porque nós dois tínhamos, né, viemos de família disfuncionais, machucadas. Então a gente queria assim, a gente sabia o que tinha dado errado lá, né? Então a gente achava que só pelo fato de saber o que tinha dado errado no casamento dos nossos pais, de tios e tudo mais, a gente achava que isso era o suficiente, né, Edmar, para fazer um casamento dar certo. Então, como a gente veio de um meio de um meio familiar muito conturbado, com briga, com confusão, com bebedeira e tal, tanto do meu lado quanto do dele, a gente achava que simplesmente saber que a gente não queria isso era o suficiente para tornar o nosso casamento um mar de rosas, né, Edmar? Exatamente. E a gente, infelizmente, estava enganado, né? Acho que não foi assim que aconteceu. A gente entra pro casamento, né, com famílias machucadas, nós viemos machucados da nossa família de origem, e esse mar de rosas virou um mar de espinhos, na verdade. Tinha a rosa, só caíram as pétalas, né? Caíram as pétalas, só ficaram os espinhos, né? Por que acontece isso, gente? A questão é, se nós
éramos originários de famílias machucadas, o simples fato de saber a dor não significa que a gente sabe a causa da doença, né? Às vezes você tá com uma dor de cabeça, você acha pode ser fígado, né? Pode ser que você comeu alguma coisa e não caiu bem, pode ser uma enxaqueca, pode ser que você dormiu mal, pode ser um único sintoma, né? Aquilo que está aparecendo, a dor de cabeça, ela pode ter inúmeras causas. E se a gente não trata a causa, a dor de cabeça não vai embora. Ela às vezes ameniza, mas ela vai, ela volta. E a mesma coisa no casamento, nos relacionamentos, né? Se a gente, o fato da gente saber o que era ruim, né, o que era doloroso no casamento dos nossos pais, da nossa família de origem, não nos deu ferramentas suficientes para tornar o nosso casamento um mar de rosas, né, Edmar? Não deu. A gente realmente então, sofreu, porque a gente casou com essa expectativa, né, de que seria um mar de rosas. Então foi um dos erros, né? Que a maioria das pessoas casam pensando dessa forma. Pois é, segunda coisa, nós casamos para provar que o nosso casamento seria diferente da nossa família. Casamos para provar que o nosso casamento seria diferente da nossa família. Bem... Aquela coisa, não, vai ver, vou casar e meu casamento vai ser assim, vai ser assado. Eu tinha uma crença, por exemplo, que eu falava assim, eu vou casar e não vou brigar. Eu vi dentro da casa dos meus pais na época, muitas brigas, inclusive corporais e tudo mais. A Tati também dentro do ambiente agressivo. Então, mas eu vim pro casamento e falei, cara, meu pai com a minha mãe briga, sai na pancada. Então, quando eu casar, eu não vou brigar. Joia? Parece bonito, né? Falei, nossa, Edmar, que bacana. Pois é. Aí a gente casou. Aí tinha uma discussão em casa, um conflito. Não tinha discussão, né? Primeiro um conflito, gente, um problema que precisava ser resolvido, precisava ser discutido, precisava ser conversado. E eu me calava. Uma semana, 10 dias. Eu não falava nada. Não tocava, nossa. A Tati podia falar, gente, quer irritar uma mulher. Maridos, quer irritar uma mulher, a mulher fala. Coloca aí, gente, se não é verdade. O homem não falar nada. Aquela história de quando um não quer, dois não briga. É mentira. Né? No casamento é um pouco diferente. Você quer enraivecer uma mulher, é falar e o homem ficar quieto. E eu era esse homem. A Tati falava. E não porque ela precisava resolver. E eu ficava. Porque eu vim com a crença, quando eu casar não vou brigar. E quando a gente casou, a gente falou assim, não, vamos provar que no nosso casamento vai ser diferente, não vai ter briga, né? Vai ser aquele mar de rosa, só amor, só love, né, bem? Não vai ter bebida, não vai ter nada das coisas que veio da nossa família de origem, que estava destruindo o casamento dos nossos pais, enfim, a gente não queria isso. Então, lê do engano, achar que quando a gente casa, né, a gente vai provar que o nosso casamento vai dar certo. É claro, a gente quer e tem lutado, né, dia após dia para que a nossa família seja diferencial, seja abençoada, seja um instrumento de bênção, diferentemente até do que foram os nossos pais, porque não tiveram nenhum do conhecimento que a gente tem hoje, abertura para conversar e tudo mais. A gente compreende muito isso, mas quando a gente casou, não, nós vamos casar para ser completamente diferente, completamente, sabe, nada igual. Aí você vem... e aí, assim, quando a gente fala o provar, você vê que é a motivação mesmo, sabe, do coração. Não é uma coisa, tipo assim, não é igual, por exemplo, hoje a gente tem, nisso aqui nós erramos, nisso aqui nós vamos fazer diferente. Não é uma coisa em que você tem um conhecimento, quer falar oi? É o Abner. Quer falar um oi? Quer? Fala um oi. Aqui, vem cá, aqui, Não, aqui, Oi, gente, esse aqui é o Abner. Vai lá, tá? Já que a mamãe e o papai vai. Então, assim, é diferente quando você fala assim, eu vou prestar atenção nessa situação, você tem uma consciência clara do que deu errado e você sabe aonde você tem que fazer as correções, não é isso, Edmar? Sim. Você sabe exatamente onde fazer correções sem julgamento, né? Sem julgamento. Agora, quando você vai essa coisa do, não, eu vou casar e vou provar para todo mundo que o meu casamento vai ser diferente, né? Que eu vou dar certo, que meu pai e minha mãe falaram a vida inteira que eu não ia dar nada, então agora eu vou provar, no meu casamento eles vão ver e tal, na minha família vai ser diferente.
Então essa motivação do provar para o outro é uma motivação baseada numa dor, né? Sim. Numa dor e não numa consciência e responsabilidade de fazer dar certo. Por isso que por vários anos, por muito tempo, nós sofremos no nosso casamento, porque a gente ficava o tempo todo, ao invés de focar naquilo que a gente precisava fazer dar certo, a gente acabava focando no que a gente não queria. E aí, nossa, não quero, você fica com foco naquilo, faz o resto das coisas meio malemar, né? É isso mesmo. Mas é isso. Outro erro quando nós casamos sem ter casa, né? Aquele ditado, né? Quem casa quer casa. Cara, quem casa quer ter casa, né? A gente, na época, a gente não tinha casa, mas também não ficou morando com a minha sogra e meu sogro, não. A gente alugou uma casa. A gente foi morar numa casa de aluguel. Nós estávamos fazendo uma casa, a gente começou a base, acabou o dinheiro. A gente foi casar. Todo o dinheiro. Essa base começou, né? Tava assim, a amarração ceder. Começou a cair, começou a ceder. A gente tinha que ir lá e terminar a base para amarrar, porque era um muro muito alto. Aí nós tivemos que sair uns 8 meses, a gente morou de aluguel, tivemos que morar na casa do meu sogro com a minha sogra. Aí foi o desafio, né, gente? Porque meu sogro e minha sogra, belezinha, a gente ama a vida deles. Mas foi muito difícil, porque o com a Tati tinha o nosso jeito. Na domingo à tarde eu gostava de deitar para dormir um pouquinho. Aí o pessoal ficava com aquelas piadinhas em casa. Já vão dormir de novo, vocês vão fazer tanto no quarto. Isso, não era o nosso ambiente, por mais acolhedor que fosse, mas passamos um momento ali até a gente fazer mais ou menos essa casa para depois a gente mudar. Agora, é importante que a gente tenha um canto da gente, né? Então, casar sem ter um canto seu. Claro que a gente passou nesse momento que a gente teve que voltar. Na verdade, quando nós casamos, nós não fomos com o nosso sogro. Ainda com o meu sogro, no caso. Mas a gente foi para nossa casa. Mas depois tivemos esse problema aí no meio do caminho, a gente teve que morar lá. Então nós já tivemos experiência de morar com o sogro e com a sogra. Que por mais bonzinho que seja, boazinha que seja, meu queridão, olha, não recomendo, viu? E aí por quê? Assim, mas então tá, né? Então se eu estiver passando uma dificuldade, eu não posso pedir ajuda. Não é isso. A questão é que são as escolhas, né? Como eu falei hoje à tarde. São as escolhas que a gente faz. Eu e o Edmar, nós poderíamos ter feito escolhas diferentes, poderíamos ter nos preparado melhor, ter planejado melhor a nossa vida, ter casado um pouco depois, né, Edmar? Ter realmente nos organizado melhor e teríamos evitado algumas coisas. Por exemplo, essa ida para casa dos meus pais, que como o Edmar falou, né, gratidão por eles terem, né, terem a possibilidade de nos acolher ali por 8 meses junto com eles. Depois eles mudaram, foram para Maria da Fé, nós continuamos morando ali na casa, né, que era a casa dos meus pais, mais um tempo, e depois fomos, né, buscar o nosso rumo. Mas poderíamos ter evitado. Por quê? Porque quando nós também fomos para nossa casa própria, né, Edmar, que nós construímos ali, a gente foi com o que dava para entrar. Então a gente teve, nossa, se a gente parar para contar para vocês, tem muita história que vocês iam rir, que vocês vão rir, mas que fez a gente chorar bastante, né, velho? Foi bem então, assim, foi um começo de muita dor. Por quê? Por falta de planejamento financeiro. E olha que nós dois ainda tínhamos, assim, nós já tínhamos as nossas finanças juntos, a gente já fazia as nossas coisas todos juntos, tudo certinho. Mas a precipitação, como a gente falou nos outros erros aqui, né? De achar que ia ser um mar de rosas. Vou sair daqui dessa situação dolorosa para ir para uma situação de mar de rosas. Vou provar que a gente consegue, que a gente é bom, que a gente vai fazer diferente. Então, assim, essa motivação nos levou a precipitar na questão de ir realmente partir pro casamento, né, Edmar? Foi bem desafiador. Então, uma coisa que a gente fez que a gente não recomenda. Outra coisa que a gente errou, né? Casamos machucados emocionalmente. Gente, nós estávamos conversando com um casal esses dias, eu falei olha, trabalhe o coração de vocês para depois casar. Porque casa machucado emocionalmente, a chance de dar errado é muito forte, é muito grande. Então eu com a Tati viemos destroçados emocionalmente pro casamento. Em função das famílias de origem que a gente teve, em função das nossas próprias escolhas, enfim, emocionalmente a gente não estava bem. Né? A gente não estava bem, né, Tati? Não estávamos firmes, sabe? Não é firmes para casar, não, sabe? Firmes. Eu ainda não tinha feito a faculdade, né? Não tinha uma profissão definida.
entende? Então olha pra você ver, resolver conflito, eu ficava quieto, não falava nada. Como assim? Um homem se comporta dessa maneira? Então, sim, muita vergonha. Aí entra um monte de coisa, gente. Aí se eu fosse falar aqui, nós íamos fazer outra live só para contar para vocês. Emocionalmente a gente estava destroçado. Então, aí você tinha dificuldade para os conflitos, dificuldade para resolver as coisas. Você tinha dificuldade para ter certeza, nossa, será que eu fiz a escolha certa na minha vida de casar? Será que eu deveria ter casado de verdade? Porque parece que tá tão ruim, o conflito tá tão difícil de resolver. Mas não é o conflito que tá difícil de resolver, não é o cônjuge, a gente sempre fala isso aqui. Somos nós que emocionalmente estamos destroçados. De repente você está nos vendo nesse vídeo e alguém fala com você, você já fica ressentido, você guarda rancor muito fácil, você tem dificuldade em perdoar. Você acha que todo mundo está contra você. Você acha que você é a única pessoa que sofre no mundo. O que é isso? São problema questões emocionais que estão mal resolvidas no seu coração. Tem mania de perseguição, que todo mundo te persegue, todo mundo fala de você, se sente inferior. O que é isso? Problemas emocionais. E como você tem essa lente, você enxerga também os outros e a vida com os mesmos problemas que estão dentro de você. É muito interessante isso, a gente enxerga de acordo com o que está aqui dentro de nós. Então, o próprio Jesus falou, se os teus olhos forem bons, ou seja, se a maneira com que você enxerga a vida for boa, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem trevas, ou seja, se a maneira que você enxerga a vida é uma maneira destroçada, acabou, meu queridão. Então, emocionalmente a gente estava... E aí, quando você não está bem emocionalmente, o que você faz? Você gera uma expectativa além daquilo que o outro pode dar. O que é expectativa? A expectativa está totalmente ligada. Relacionada, a palavra que eu queria falar. Relacionada ao eu. Eu tinha uma expectativa de que eu ia, por exemplo, fazer tudo com o Edmar. Por quê? Porque eu vim de uma relação onde a minha mãe era muito solitária. Que meu pai tinha uma vida, a vida dele, vamos dizer assim. Então, assim, eu, minha mãe, nós éramos, eu, minha mãe, minhas irmãs eram... Então, eu tinha aquela expectativa. Gente, todos esses erros que nós estamos falando aqui pra vocês, a gente não tinha consciência disso, a não ser hoje. Hoje nós temos essa consciência, depois de muito estudo, de correr muito atrás, né, de muito autoconhecimento. Então, a gente foi percebendo, foi descobrindo e colocando isso em palavras, vamos dizer assim. Mas muito tempo nós andamos, né, cometendo e falhando de novo e de novo nessas questões, né, de ter expectativa errada, de achar que as coisas eram simples, que não teriam os desafios e tudo mais. A gente errou por quê? De forma inconsciente, a gente não tinha consciência clareza do que estava acontecendo, né? E aí volta a dar o exemplo da dor de cabeça. Então a gente ficava paliativo, né? Ficava assim, tomava um Anador aqui, uma Novalgina ali, um Dipirona mais aqui, e ia levando as coisas, até que a gente começou, nós precisamos, que aí começa já a gente entrar naquilo que, nos acertos que nós tivemos, né? Vamos fazer dar certo, né? Que acho que é o ponto principal. Por que o nosso casamento deu certo também? Então, o ponto. Uma das coisas, uma das coisas que nós casamos para fazer dar certo. Nós casamos para dar certo. Então, quando a gente fala assim, ó, vamos fazer dar certo, então a gente vai procurar todos os meios, todas as ferramentas, tudo, independente do que aconteça, a gente vai fazer dar certo, né? Então, nós dois tínhamos essa visão, né? Essa visão de que casar para fazer dar certo. Fazer dar certo. E isso foi uma coisa, né, bem, que segurou bem a gente, no sentido assim, nós tínhamos as nossas dificuldades lá, mas nós não vamos separar. Não, esse negócio tem que dar certo. Aí nós vamos procurar terapia, curso, livro, gente para nos ajudar. Aí que as coisas começaram. Porque se a gente tivesse entregue os pontos, falar, não, esse negócio não é para mim não, é difícil. Ah lá, a Perla tá falando aqui, ó. Oi Perla, boa noite Jô. Hoje vejo que temos mais recursos para isso, mais ajuda. Eu não tive esse entendimento. Crescemos no casamento debaixo de muitas situações onde crescemos muito.
Ou seja, tiveram que crescer com a dor, né? Olha lá, ó, não desistir de primeira, é muito importante. Isso mesmo, Perla. É isso aí. Então, um comentário aqui da Mariana é o seguinte, ó, eu acho que a maioria dos casais começam assim, né? Desse jeito que a gente comentou aqui, meio sem propósito, meio perdido aí, né? E o pior é que a maioria não quer ouvir conselhos, só quer casar e pronto. É verdade. É verdade. Eu tava dando um exemplo pra Tati agora há pouco. Acabamos de ir no médico agora há pouquinho. Fomos no médico, o médico olha, examina, né? Ó, tudo, vê, pega os exames, olha. Depois que o médico faz todos os exames, o que ele faz? Olha, eu vou manter o seu remédio e vou receitar aqui uma vitamina, ele escreve tudo bonitinho. Doutor, nós vamos voltar há quanto tempo? Daqui 6 meses vocês voltam aqui. Beleza, o médico dá a receita, a gente sai do consultório com a receita na mão. O médico estudou aquilo, ele entende, ele é perito naquilo. E deu a receita baseada em exames clínicos, exames, né, também lá do sangue e tudo mais. Agora, eu pego aquela receita e vou embora. Eu não tomo remédio, não faço nada, né? Largo, esquenta a cabeça não vou ouvir o conselho do médico não, eu que sei. É o que as pessoas fazem, a Mariana comentou, as pessoas, eu que sei. O que acontece daqui 6 meses, eu volto lá, nossa doutor, sabe o que é? Minha tireoide piorou, eu engordei pra caramba, tô mal demais, tô desequilibrado emocionalmente. Então, mas os remédios que eu te passei fizeram efeito, meu filho? Minha filha? Não, sabe o que é, doutor? Que não deu tempo. Você tomou o remédio que eu te falei? Você seguiu os conselhos que eu te falei? Não, então morre. Então morre. Então, maravilha, vai embora. Continua morrendo. E o casamento é a mesma coisa. Então o cara, não, vamos casar. E eu com a Tati, gente, olha, você bota amor no que a gente está falando. Você bota muito amor. Nós temos uma postura assim forte na nossa vida. Nós não vamos concordar com qualquer casamento, mas não, sabe? Vamos ser padrinho de casamento, que você olha assim e fala, cara, isso aqui é um barco afundando. Não dá conta. Fazer casamento de gente que não dá certo, esse negócio que você está olhando, não tem condição. Não tem um trabalho feito, aquilo lá, a chance do fracasso é grande. A gente, quando está lá, a gente está pactuando com aquilo lá, não tem condição, entendeu? Não dá, assim, porque, gente, uma família destruída é uma coisa muito séria. Nós estamos falando não é só porque a gente leu nos livros e porque a gente viu o vídeo na internet, é porque a gente, nessa mesa que nós estamos aqui, há muitas lágrimas nessa mesa aqui, de famílias destruídas, né, buscando uma restauração, e graças a Deus que estão aqui, estão conversando, estão buscando ajuda, né, Tati? Mas é muito triste. E é aquilo que a gente fala, né? Quando a questão do não seguir conselho é muito complexa. Por quê? Porque, gente, fala assim, mas tem coisa que tem que aprender. É verdade, tem coisa que a pessoa só aprende realmente quando ela passa por aquela situação. Mas, né, conforme a gente cresce e amadurece, a gente precisa, aliás, ou pelo menos se espera, né, que se amadureça conforme passa o tempo, passam-se os anos, a gente precisa aprender a ter responsabilidade, autorresponsabilidade, o que eu posso fazer pela minha relação, o que eu posso fazer pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu filho, mas assim, e agir de forma sábia, né? Eu não preciso ir lá e passar por uma situação que é dolorosa para poder aprender, não, eu posso olhar uma situação, alguém que já passou por um caminho e falar, bom, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, então eu vou escolher, que foi o que eu falei muito hoje à tarde. Gente, nós somos as nossas escolhas. Não adianta aquilo que, a não ser, né, como fala, os catástrofes aí da natureza, né, essas coisas terríveis aí que não tem gestão humana, o resto é tudo resultado de escolha, das escolhas que nós fazemos. Então, gente, presta atenção, ouça conselhos. Aí você fala assim, mas agora eu já casei, agora não tem mais jeito, já casei mesmo, não sei o que, não tem como fazer. Ok, então agora você vai ouvir conselhos, não para casar ou não casar, agora você vai ouvir conselhos e seguir, né, orientações para você continuar com o seu casamento, mas fazendo com que ele seja um casamento abundante, um casamento feliz, um casamento abençoado, um casamento gostoso de se estar nele, uma relação gostosa de se estar nela. A Perla colocou mais uma coisa importante, as pessoas não querem fazer tratamento, não querem tomar um remédio ruim,
mas querem ver o resultado, é verdade. As pessoas não querem, às vezes, tomar o remédio amargo, né? Porque amarga um pouquinho a boca na hora que toma, mas tem resultado. E aí, às vezes, elas ficam pensando só no resultado, não tomam o remédio, não resolve nenhuma coisa nem outra. O Matheus, olha lá. É um privilégio poder preparar para um casamento com vocês. Para nós que estamos caminhando para o casamento, é fundamental esses ensinamentos. Top demais. Valeu, Matheus. Obrigado, Matheus, com a Carol. Isso. É isso mesmo, é um privilégio. A gente fala para eles, né, para os casais que passam com a gente nos treinamentos de casamento, de inteligência emocional, né, e por aí vai. A gente fala, gente, o privilégio que vocês têm de estar ouvindo alguém, né? Vocês estão anos-luz na nossa frente. Treinamento, por exemplo, jeito de ver família, que a gente fala sobre relacionamento pais e filhos. Puxa vida, se a gente tivesse aprendido isso antes, né? Então, é muito importante a gente poder fazer as coisas preventivamente, né? Fazer as coisas de forma preventiva. Isso traz, assim, um ganho enorme. Gente, então, casamos para fazer o negócio dar certo. Outra coisa que foi importante na nossa vida, nós não desistimos na primeira, alguém falou ali, a gente não desistiu na primeira. A gente não desistiu na primeira. Então, eu com a Tati fomos atrás, naquela época, gente, sei lá, 18 anos lá atrás de terapia. Nossa. Terapia para casal, fomos atrás de psicóloga lá. Nós estamos com N dificuldades assim, eu tô com dificuldade com pai, com mãe, com cachorro. Então nós fomos atrás de terapia para trabalhar a nossa vida. Graças a Deus. E olha que foi uma benção, gente, foi uma benção. E olha que, põe essa imagem, solta ela em algum lugar para mim, depois você ela tá aí já e olha que, quando nós fomos na terapia, eu não sei hoje o que você pensa, mas ir no psicólogo... Há 20 anos atrás. Meu Deus. Há 18, vamos pensar tá? assim, né? Ir no psicólogo, o cara tá louco. Nossa, ele tá louco, né? Ou ele tá louco, né, doente, ou ele é um fracassado, um zero à esquerda, ou ele tá endemoniado. Tá endemoniado, entendeu? Então nós fomos atrás de terapia, fomos atrás de curso, fizemos curso fora, fomos em Belo Horizonte, curso de cura para curar a nossa vida, livro. Gente, então isso foi muito bom. Nós não desistimos na primeira e fomos atrás. Gente, cara, não tem um casamento. Aqui eu estou falando de casamento, tá, gente? Mas pode ser em qualquer área da vida. Se você realmente for atrás, se você realmente se aprofundar, se realmente você mergulhar, as coisas vão acontecendo. Outra coisa que foi importante pro nosso casamento. A gente se amava, a gente se ama até hoje, né? E assim, a gente não queria desistir um do outro. A gente tinha um projeto de família, a gente tinha um projeto de vida. A gente estava orando, pedindo para Deus um projeto de vida. Então, sabe, gente, esses projetos, esses planos, esses sonhos, essa visão de futuro, ainda que era bem menor do que hoje, mas nós tínhamos. Eu com a Tati sempre fomos um passo à frente das pessoas da nossa geração. A gente sempre sonhava até muito alto. A gente tinha um sonho. Com quem a gente convivia, né? A gente já sonhava alto. A gente era meio louco. Era meio maluco, entendeu? Mas isso foi importante para nós. Foi muito importante. Pra gente sair do lugar, pra gente crescer, desenvolver como pessoa, né? Como casal, como família. Então, foi muito E aí, importante. Você tá falando isso, a questão, por exemplo, né? Às vezes, a gente já teve casos de casais, por exemplo, que não são casados, né? São namorados ou são noivos e fizeram, por exemplo, curso de casais. E aí a família se assusta às vezes, né? Ou algum amigo fala, que absurdo, você vai ver, que bobeira, não precisa disso não, e tal. Então, e eu com a Edmar, a gente sempre foi assim, né, Edmar? A gente investia em coisas que parecia tão desvalorizadas às vezes para as pessoas, mas que fez total diferença na nossa vida. Total diferença na nossa vida. Foi muito importante. E outra coisa, gente, essas coisas que nós fizemos, efetivamente a gente foi lá, buscou, sabe, contra tudo e todos às vezes, mas nós fomos lá e buscamos. Isso melhorou nosso casamento extraordinariamente. Com certeza. Talvez, se a gente não tivesse feito nada, a gente ou estava hoje num casamento frustrado, arrebentado. Ou nem estava casado, né? Gente, eu penso bem, se a Tati convivesse 20 anos com o Edmar, que ela casou lá atrás, eu vou falar pra você. Ou vice-versa, né? Você com a Tati lá de trás. Que é isso? Se não tivesse tido uma melhora, né? Um trabalhar de Deus na nossa vida, então...
e uma decisão da nossa parte, né? De deixar Deus trabalhar. Porque às vezes as pessoas espiritualizam as coisas, né? Ah, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e falta orar, falta isso. Gente, nós hoje aqui na Terra, nós estamos sujeitos, né? Aqui na Terra a gente se comunica como? Pelo corpo e pela alma. Aqui na Terra, a gente se comunica com o corpo e com a alma. Então, se eu quero fazer com que o que tem de Deus, de divino em mim se manifestar nessa Terra, vai precisar passar pela minha alma, ou seja, pelas minhas emoções, pela minha razão, meu entendimento e pelo meu corpo. E se essa alma, esse corpo, né, e essa alma estiverem machucados, estiverem deturpados, detonados, manchados, desequilibrados, não vai passar limpo. É a mesma coisa você pegar um filtro que já foi usado por muitos anos e pôr água lá para passar. Ou a água vai passar uma água que vai passar impureza junto, não vai ter como, porque uma hora aquele filtro não vai conseguir suportar mais a sujeira e vai soltar a sujeira junto, ou vai chegar uma hora que ele nem vai filtrar mais, nem vai sair mais água, vai ficar parado lá dentro, né? Ou vai sair muito pouco. Então a nossa vida é assim. Então a gente percebe assim que conforme a gente foi, né, Edmar, permitindo, né, se permitindo abrir o coração e tal, e permitindo que realmente Deus trabalhasse através nas nossas emoções e através das nossas emoções, foi assim, virada de chave, né? Virada de chave. E isso assim, não é eu esperar o Edmar ou o Edmar me esperar. Eu decidi, no meu caso eu busquei primeiro, o Edmar sempre apoiava, mas eu fuçava, o Edmar era mais assim, né, Edmar? Ele sempre era mais quieto e tal. Muito calmo, né? Passava aquela coisa de muito calmo, muito centrado. Não, então o Edmar não precisa de nada, o Edmar tá tudo resolvido, o Edmar tá, né? E tinha aquela falsa ideia de que ele não tinha nada para trabalhar emocionalmente, por exemplo. Então alguém tinha que começar, eu comecei, né? E aí as coisas foram acontecendo. Então cada um realmente fazer a sua parte, aquilo que tá na sua gestão. É verdade. Né, gente, não desista da sua família, pelo amor de Deus. Nós aprendemos muita coisa boa, a Tati falou, cada um faz sua parte, autorresponsabilidade, a gente aprendeu sobre isso, cada um, né, tem a vida que merece ter, cada um tem que fazer a sua parte, não é do outro. A gente aprendeu sobre perfil comportamental, isso ajudou muito a nossa vida. Muito. Qual o perfil da Tati, qual o meu, como que ela toma decisão, como que eu tomo decisão, quais são os valores dela, quais são os meus valores. São coisas, gente, que a gente ensina nos nossos cursos, tá nos livros, a gente compartilha aí, faz live, tá tudo aí. Vai lá que você olha e vai te ajudar, aprendendo sobre linguagem do amor. Também foi um diferencial enorme na nossa vida. Olha quanta coisa que a gente vem aprendendo um com o outro. Mas essa palavrinha não pode sair da sua família. Aprendizagem. Sempre estamos aprendendo. Com certeza. Cada curso, por exemplo, que a gente faz, lá você vê um testemunho, você vê alguém desabafando, alguém falando de um problema. Aquilo para nós é aprendizagem. Então a gente, graças a Deus, Deus tem nos dado esse coração de aprender sempre. Tá aprendendo com outras pessoas, outros casais, outras pessoas que são referências em família, esse Brasil afora aí, para que a gente melhore o nosso relacionamento e também a gente possa contribuir com as pessoas, né? E falar em contribuir, outra coisa também que extraordinário para nossa vida, né? Verdade. Isso assim é uma bênção, para nós é uma bênção quando a gente tem a oportunidade de falar com o casal, né, Tati? De conversar com o casal, de ajudar um casal a passar num processo de restauração. E essa restauração efetivamente acontecer, isso não tem preço. É uma bênção. Então, assim, eu louvo a Deus porque Deus tem tratado as nossas vidas, tem nos curado dia após dia e nos dado a oportunidade de ser instrumento de bênção, instrumento de cura para outras vidas, para outras famílias. Então, algo que deu certo na nossa vida, né? Contribuir. Crescer e contribuir com as outras pessoas. Né? Beleza? Beleza. E por último, posso falar só mais uma ou você quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui só. Eu e o Paulo fizemos só o Casados para Sempre. Eles fizeram 8 vezes, olha só.
Olha só, fez com a gente também o casamento Missão Possível. Ah, e mais um treinamento. Olha pra você ver, tá vendo? É isso, gente. É o que o Edmar fala, acabou de falar. Às vezes a gente tá, né, quando a gente tá ministrando um treinamento, por exemplo, ou ministrando, ou conversando com um casal também no particular, o quanto a gente está trabalhando e aprendendo, né, para o nosso próprio relacionamento, para a nossa própria vida. É maravilhoso, é extraordinário. Deus, Paulinha falando oi também, Alexandre. Alexandre. Aí, Paulo, olha pra você ver, 13 cursos casados para sempre. 13 não, 8. Desculpa, 8 cursos. É que cada um desses são 13 semanas. Então, assim, isso. É bastante tempo. Investindo no casamento, aprende. É aquela história que a gente fala, né? Treine até se tornar. Então, fiz um curso, não adiantou nada, tá? Ok. O quanto realmente você colocou em prática do que você viu lá, né? Não adiantou nada. É o curso realmente que não é bom ou é você que não colocou em prática? Né? Ou é o treinamento, ou é a palavra da Bíblia, ou é a pregação que você ouviu, ou é a palestra, ou é o livro que você leu, não adianta nada ali. E é verdade, não adianta mesmo. Enquanto você realmente não colocar em prática, do jeitinho que tá lá, né? Do jeitinho que aquela pessoa que viveu fez e deu certo, do jeitinho que ela fez, se você não colocar em prática, não vai mudar nada, nem uma vírgula. Lembra do médico? Sai do médico, a receita, vai com a receita lá, jogou fora, tomou. Desculpa, não tomou remédio, não tomou nada, não tem efeito nenhum. Então você tem que ir lá. E reclama que não deu certo. Praticar. Bem, gente, então assim, nós estamos completando 20 anos de casamento. Amanhã, graças a Deus, 25 de novembro de 2000 que nós casamos. Você não sabe o horário. Toda vez ele fala comigo isso, gente. E nós não guardamos o convite de casamento, porque eu falo que era 15 para 7 e ele fala que é 15 para as 8. Sabe por que era 15 para as 8, gente? Porque era horário de verão na época. Então era 19 horas e 45 minutos. E eu falo que era 18 e 45. Não era. Era 15... Tem que pegar, já sei, pegar a filmagem do casamento. E aí a gente põe lá naquela hora que lê a ata. Aí a gente vai tirar a prova dos 9, que fala, né? Vamos tirar e depois a gente conta pra vocês. Quem tava certo? Para as 8, né? Tinha muita gente. Mas sabe o que fez diferença? Diferença na nossa vida, 20 anos. Eu quero dedicar, né, essa live. Olha pra você ver, quem diria nós estava aqui fazendo live sobre casamento, falando sobre família. Mas eu quero dedicar, né, esse momento nosso que nós estamos vivendo a Deus, porque Ele foi e tem sido o diferencial dessa família, dessa casa. Se eu e a Tati estamos aqui hoje falando com você, Deus tem sido o diferencial nessa família. Eu quero dedicar a minha vida, a minha casa, o meu casamento, a minha vida com a Tati, meus filhos, nas mãos de Deus. Eu quero agradecê-lo por tudo que Ele tem feito. Porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui, nem a Tati. Se não fosse por temor a Ele, por temor à Sua palavra, se não fosse por reverência ao que Ele representa na nossa vida, nós não estaríamos aqui. E quando a gente fala de casamento, quando a gente vai em curso, fala em live, né, de técnica, de passos, para qualquer coisa que a gente faz, se não for por Ele, gente, se não for pela presença dele, se não for pela mão dele, nada do que a gente fala, faz, nada tem sentido. Só tem sentido por causa do Senhor Deus. Então, de repente, hoje, o seu casamento, a sua vida como um todo, né? Seja você casado ou não, seja você aí que tá aí, de repente, divorciou e seu casamento acabou, a sua família acabou, você precisa de uma reconstrução, você precisa de uma restauração. Essa restauração passa pelo nome de Jesus. Essa restauração passa por aquele que é o Criador de todas as coisas, por aquele que criou a família. Então, meu querido, com o maior carinho, com amor, quero dizer para você, a pedra principal do nosso casamento é Deus, né, Tati? Com certeza. Que tem sustentado a nossa vida, sustentado a nossa casa. Tudo que nós falamos aqui é importante, né? Você ter a casa, é importante os conselhos, é importante a terapia, é importante o aconselhamento, o acompanhamento, as ações, tudo é muito importante. Mas nós consideramos o mais importante de tudo, é
uma entrega, um coração entregue nas mãos de Deus. E um coração entregue nas mãos de Deus, olha, a Bíblia fala que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Se o amor de Deus está derramado no meu coração, se eu estou transbordando desse amor, esse amor passa também para quem está junto comigo. O divórcio nunca foi uma opção para nós. Embora a gente tivesse pensado muitas vezes, por que eu fui casar? Mas o divórcio nunca foi uma opção. Nunca foi opção por quê? Porque antes de olhar para divórcio, nós olhávamos para ele, olhávamos para a cruz. É verdade. E a gente era inconcebível na nossa cabeça, falando, como assim? Aquele exemplo que você sempre dá também, né? A gente às vezes crê que Deus pode curar uma pessoa, crê num milagre, né? Numa bênção, numa graça que alguém recebeu, mas a gente não acredita que ele pode restaurar um casamento e a gente parte às vezes, né? A gente não, algumas pessoas partem para quebra da aliança, né? Para o divórcio. Mas se Deus ressuscita mortos, por que ele não pode ressuscitar o seu casamento? Pois é, então eu creio muito nisso. Eu queria deixar essa palavra aqui para você hoje, né? Se está aí passando dificuldade no casamento, de repente vontade de desistir, vontade de desanimar, vontade de entregar tudo, porque a dor é grande, a tristeza é grande, muitas frustrações, muitas dificuldades. Quero trazer isso como uma palavra de esperança. Há um Deus no céu, há um Deus lindo, há um Deus que é Pai, um Deus que é um Pai amoroso, um Deus que é bondoso. Gente, nós aprendemos a amar aqui por causa do Senhor Deus. Do amor dele, né? Amor que nos dele. constrange a amar o outro, a amar o próximo. Como que a gente aprende a perdoar com ele? Como que a gente aprende a conviver, a respeitar as diferenças? É com ele. Então, que o nome dele seja glorificado. Eu agradeço demais, sabe, gente? Demais. Eu com a Tati passamos muitas dores no casamento, dores profundas, né? Mas graças a Deus, em momento algum, ele nos permitiu olhar para um caminho de divórcio, para um caminho de separação, mas ele sustentou a nossa vida. E hoje, falando aqui com você, depois de 19 anos, 364 dias, que do dia do casamento. Vai ser amanhã, né? Depois de tudo isso passando, eu vejo que é aquilo que nós temos falado com muita veemência, com muita força, com muita graça. Deus tem curado as nossas vidas, para que através dessas feridas que foram restauradas na nossa vida, a gente também seja um instrumento de bênção e de cura para você. E desejamos, tem falado com todos os casais isso, né, bem? Casais, sejam curados, sejam transformados, sejam restaurados e nos ajudem também a estender essa cura, essa restauração para outros. Ensinar pessoas a perdoar, ensinar pessoas a amar. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos ensinar? Levando o amor de Deus, levando a graça de Deus para os lares, para as famílias que estão tão carentes. De repente você está aí na sua casa hoje, com o seu casamento destruído, seu marido longe, sua esposa longe, perdeu seus filhos. E você não entende essa dinâmica, porque você está longe daquele que criou tudo isso, que é Deus. Deus é amor. Então hoje se volte para Ele, entregue sua vida nas mãos dele. Deixa ele entrar no teu coração, deixa ele fazer morada aí, deixa o Espírito Santo vir e derramar o amor dele no teu coração e o amor dele vai transbordar na sua casa, na sua família. Com certeza. Eu acho que isso, para coroar aqui, o que vocês fizeram deu certo. Entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Jesus, então, verdade. Deus. É o principal de tudo. Né? Ai, gente. É isso mesmo. É isso. É isso. Não desista da sua família. Não desista. Não desista em momento nenhum.